Nosso convidado agora é o cientista político Rogério Schmitt. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço. Bom, as pesquisas mostravam que 70% dos brasileiros queriam mudança e foi eleita presidente da República a candidata à reeleição. Dilma Rousseff anunciou que faria mudanças. Aécio Neves tentou personificar a mudança. O que a urna decidiu? Que mudança é essa de Dilma Rousseff? Maria Lídia, eu diria que com a reeleição da presidente, eu acho que a grande mudança agora precisa ser uma mudança de expectativas, né? A gente sabe que o ano que vem será um ano muito difícil do ponto de vista da economia do país, não é? Há um grande risco aí de indicadores macroeconômicos se deteriorando, não é? E agora, com a reeleição da presidente Dilma, ela precisa sinalizar tanto para o mercado, digamos assim, mas também para o eleitorado, que se dividiu praticamente meio a meio nessa eleição, né? De que o seu governo precisará ser um governo efetivamente de mudança, né? Ou seja, é como se o eleitorado tivesse pagado para ver, né? E ela agora terá que mostrar o jogo, né? As cartas, né? Então, esses sinais poderão começar já a ser dados aí nos próximos meses até a sua posse no segundo mandato. Bom, é interessante que se falava muito, analistas, cientistas políticos como o senhor, que eleitor queria mais uma campanha propositiva, que não gosta de ataques, etc. Entretanto, a campanha foi muito aguerrida e, em especial, a orientação do marketing político de João Santana, de Dilma Rousseff, foi sim de ataques centrados naquele adversário que queria demolir. Primeiro Marina Silva, depois Aécio Neves, e o nível de rejeição de Aécio Neves começou a subir e ela venceu a eleição. Afinal de contas, o que quer o eleitor? Campanha propositiva, vou fazer isso, vou fazer aquilo e aquilo outro, ou uma guerra como a que tivemos? Eu acho que essa não é uma resposta exclusiva, né? Assim, o eleitorado brasileiro é muito grande, muito heterogêneo, né, do ponto de vista social, e numa campanha tão acirrada, tão polarizada como essa, né, nenhum candidato que queira realmente vencer a eleição pode deixar de fazer o discurso que agrade, mesmo que uma parcela minoritária do eleitorado, porque essa minoria pode fazer a diferença. Essa eleição foi decidida aí por cerca de 3% dos eleitores, né? Então, talvez tenham sido esses 3% que são suscetíveis a essas intrigas de campanha, né? Não sei. Mas a decisão do eleitor, ela passa pela cabeça, pelo coração ou pelo bolso? De novo, me parece que há eleitores nessas três situações, né? Sim, mas para compor a maioria? Você teve nessa reta final de campanha, né, um aumento dos eleitores que se diziam, que avaliavam positivamente, que aprovavam o governo Dilma, né? Isso aparentemente foi decisivo, né? Ou seja, não que os eleitores desistiram de esperar mudanças, né? Mas de alguma maneira a maioria deles se convenceu de que a mudança mais segura seria uma mudança conduzida pelo atual governo. Mantendo o que já tem. Mantendo o que já tem. Quer dizer, o eleitor, ele tem um espírito que ele quer também um candidato que ofereça resultados palpáveis, né? Não, Passa essa ideia? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é prático, o eleitor? Essa eleição, como todas as eleições que são decididas no mundo inteiro, aliás, por uma diferença tão pequena, né, mostra que o eleitor, não é, e a gente sabe que no Brasil muitos eleitores se decidem mesmo nos últimos dias de campanha, não é? Ele pondera muito, né? Olha, o que eu tenho hoje e o que é que eu posso receber amanhã. Tentou se colocar em Aécio Neves o estigma de que ele era o candidato da elite, o candidato dos ricos, e Dilma era a candidata dos pobres. Essa eleição em que apareceu um resultado de um país dividido mostra que foi essa a divisão por uma questão social, uma guerra, uma eleição entre ricos e pobres para ver quem é que venceria? Não, acho que agora passou a eleição, né, que a temperatura começa a baixar,
Acho que claramente não é uma visão correta, né? Quer dizer, senão o Brasil teria metade da população formada por ricos e metade da população formada por pobres. Não é exatamente o quadro social brasileiro. Sim, né? mas dá para dizer que Aécio Neves é que ficou com essa votação daqueles que estão numa condição melhor na pirâmide social, mais perto do vértice? Me parece que a divisão regional foi mais forte do que a divisão socioeconômica, não é? Houve uma vitória do Aécio nos estados Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ao passo que a Dilma, em geral, venceu nos estados do Norte e Nordeste. Acho que essa divisão ela tem um rendimento melhor do ponto de vista analítico, né? De alguma maneira, talvez possa ter uma correlação aí entre os eleitores de lugares onde a economia cresce mais, não é? Com lugares onde a economia está mais, pelo menos a sensação de estagnação econômica é mais forte. Não acho que tenha sido um voto de classe, não. Na avaliação de erros e acertos, numa eleição tão acirrada, dá para apontar o que teria sido um erro principal, um pecado capital do candidato derrotado Aécio Neves? Olha, eu prefiro analisar assim, do ponto de vista da distribuição geográfica mesmo dos votos. Eu acho que o grande fracasso do Aécio foi Minas Gerais, né? Onde ele, em situações normais, se esperaria que ele não só vencesse em Minas, como vencesse por uma diferença grande, né? E, salvo engano, acho que agora nos dados do segundo turno, mostraram que a presidente Dilma venceu novamente em Minas Gerais, né? Foi. Ou seja, é muito difícil, tudo indica, né? Vencer uma eleição presidencial no Brasil sem os votos de Minas, né? Minas talvez seja ali uma espécie de resumo, Quer né? dizer, isso não é folclore. Minas, de fato, tem características sui generis, né? De um certo ponto de vista, é um estado pujante, com uma economia forte, com uma classe média muito afluente. Por outro lado, também é um estado onde tem muita pobreza, né? Com aspectos do Sudeste e do Nordeste, nesse ponto de vista, né? Então, acho que o grande fracasso do Aécio foi Minas Gerais e talvez Rio de Janeiro também, onde, se ele conseguisse virar esses dois estados, provavelmente ele, não a presidente Dilma, estaria comemorando agora a eleição. Agradeço muito sua entrevista, muito obrigada. Obrigado. Uma boa noite.